Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, seja bem-vindo. Estamos no ar com o programa Conexão. E hoje vamos falar sobre imigração italiana. Neste domingo, dia 21 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional do Imigrante Italiano. E a escolha dessa data não foi por acaso. Nesse mesmo dia, em 1874, a primeira grande leva de imigrantes italianos desembarcou no Brasil, mais precisamente no porto de Santa Cruz, atual município de Aracruz. A partir daí, cerca de 1,5 milhão de italianos entraram no Brasil e se espalharam pelas regiões sul e sudeste. No Espírito Santo, estima-se que mais de 36 mil imigrantes da Península Itálica desembarcaram em solo capixaba, colonizando a região sul-serrana e posteriormente as regiões central e norte, contribuindo consideravelmente para a formação social e econômica do Estado. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é Silmar Franceschetto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, além de presidente do Conselho Consultivo da Comunità, Associação Federativa da Comunidade Italiana no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Silmar. Bom dia, Edésio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme estar falando, inclusive, da nossa história, né? A história da imigração italiana no Espírito Santo, né? Falando aqui para essa região de Venda Nova, de toda a nossa região serrana aqui, colonizada pelos nossos bravos imigrantes italianos. Então, hoje, os nossos descendentes aí estão distribuídos por toda essa região, todo o Espírito Santo e todo o Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa entrevista de hoje. Fiquem conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema de hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano, influências da imigração italiana na sociedade capixaba. Silmar, por que no dia 21 de fevereiro é celebrado o Dia do Imigrante Italiano a nível nacional e o que essa data representa para o Espírito Santo? Falando numa data importante agora, como você fez a pergunta, o dia 21 de fevereiro é o Dia Nacional do Imigrante Italiano e tem muito a ver com o Espírito Santo. Na verdade, é a data que se refere à chegada da primeira grande leva de imigrantes italianos para o Brasil, e esse fato ocorreu no Espírito Santo em fevereiro de 1874. Em 21 de fevereiro de 1874, desembarcaram aqui em Vitória os primeiros imigrantes italianos da Expedição Tabacchi. Essa expedição que foi aí patrocinada por um fazendeiro italiano que morava aqui na região de Aracruz, chamado Pietro Tabacchi. Ele toma a iniciativa de trazer esses imigrantes lá do norte da Itália, do Trentino, Alto Adige e do Vêneto, esses imigrantes, 388 imigrantes, para trabalhar em sua fazenda. Ele tinha muito interesse em extrair jacarandá, né, para inclusive exportar para a Europa. Então, essa chegada desses imigrantes com o navio La Sofia, o navio ele chega à porta na Baía de Vitória ali no dia 17, e aí por volta do dia 21 iniciou-se então o desembarque desses imigrantes em Vitória para depois seguir até Aracruz, antigamente chamava Santa Cruz, para a fazenda do Tabacchi. Então, essa chegada desse navio em 1874 é um marco da imigração italiana que inicia o grande fluxo, a grande epopeia dos imigrantes italianos para o Brasil. É um grande marco. E baseado nessa data, nós tivemos então uma iniciativa fantástica que foi do nosso saudoso governador e enquanto senador Gerson Camata, né? Um vendanovense, nasceu aqui em Venda Nova, e baseando-se nos documentos do Arquivo Público, né, na história e registrado nos documentos oficiais, fez então essa lei do Dia Nacional do Imigrante Italiano,
para ser aprovada no Senado, né? Inclusive, essa lei foi aprovada em 2008, ele tinha tomado essa iniciativa bem antes, né? Mas demorou muito, né? Porque houve uma pressão muito grande aí do Rio Grande do Sul, de outros estados, para que não ocorresse, né? Para que o Espírito Santo não tivesse esse pioneirismo na imigração italiana, né? Então foi promulgada a Lei Federal 11.687 pela Presidência da República no dia 2 de junho de 2008, instituindo assim o Dia Nacional do Imigrante Italiano, fruto aí do trabalho incansável do nosso senador Gerson Camata. Silmar, e o que a imigração italiana representou para o Espírito Santo? A vinda dos imigrantes italianos foi de vital importância para a colonização do Espírito Santo. É bom a gente ressaltar que a imigração como um todo, na antiga província capixaba, ela teve início na segunda metade do século XIX. Ou seja, em 1847 é fundada a primeira colônia oficial, que é a colônia de Santa Isabel e Domingos Martins, com a chegada dos primeiros alemães. Então essa imigração estrangeira para o Espírito Santo, ela alcança até aproximadamente 1897, um grande fluxo dessa imigração. E para constar, de cada 4 imigrantes estrangeiros que chegou no Espírito Santo nesse período, 3 eram italianos. Ou seja, 75% dos imigrantes que vieram para o Espírito Santo durante o século XIX eram italianos, vieram da Península Itálica. E até 1850 o território capixaba era praticamente despovoado. Isso do ponto de vista, obviamente, do colonizador, não do ponto de vista dos indígenas, né? Muitas tribos ocupavam essa região, o interior todo do Espírito Santo, né? A colonização do Espírito Santo, a ocupação do nosso estado, ele se deu na faixa próxima à costa, na faixa marítima, né? Em torno de 20 a 40 quilômetros dessa faixa. E só a partir realmente de 1847, com a criação da colônia de Santa Isabel, vem então essa ocupação do interior pela mão de obra dos imigrantes. E também, nesse período, coincide aí a chegada dos paulistas, dos cafeicultores mineiros, cariocas, que criam fazendas em diversas regiões, aí, principalmente no centro-sul do Espírito Santo. Então, nós temos 2 aspectos aí da colonização dos italianos no Espírito Santo, que é a vinda dos imigrantes para ocupar esse vazio demográfico, né, que eu já citei, entre aspas, aí, que estava completamente desocupado, vamos dizer, e não estava explorado pelos brancos europeus. Então, nós temos esse contexto da imigração italiana, que para ocupar lotes agrícolas nas colônias demarcadas pelo governo, e nós tivemos também, posteriormente, a vinda desses imigrantes para as regiões de fazendas, ocupando o lugar da mão de obra escrava, né, dos negros escravizados, com o fim da abolição em 1888. Nós temos essas 2 configurações bem claras aí da imigração italiana no Espírito Santo. Uma parte, vamos dizer assim, veio para o Espírito Santo para trabalhar em algumas empresas, trabalhar como operários, como no trabalho da construção da estrada de ferro sul do Espírito Santo, né, essa que liga Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, que também foi muito utilizada pelos nossos imigrantes e pelos descendentes. Então essa é a configuração, né, essa importância que teve a imigração italiana na mão de obra, na construção do nosso estado, aí de sul a norte. Agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o Silmar Franceschetto conversando sobre imigração italiana. Voltamos já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com Silmar Franceschetto sobre imigração italiana. Silmar, como a imigração italiana influenciou na formação sociocultural e posteriormente na formação econômica dos municípios da região serrana capixaba? Bom, Edésio, conforme citei anteriormente, falando sobre a superioridade numérica dos italianos em relação aos imigrantes de outras nacionalidades que vieram para o Espírito Santo, e também pelo fato das colônias agrícolas terem sido demarcadas na região serrana capixaba,
a gente pode afirmar que há uma hegemonia nessa formação sociocultural por parte dos italianos, principalmente em nossa área aqui, de Alfredo Chaves, Castelo, Venda Nova do Imigrante, essa região de Aracê, Conceição do Castelo, Muniz Freire, enfim, essa região nossa aqui no centro-sul do estado, e também na região de Santa Teresa, sendo que nós temos aí na parte de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá uma forte colonização dos alemães e a grande presença dos pomeranos. Então, nessa nossa área aqui, a formação sociocultural ela é predominantemente italiana, então todos as nossas heranças herdadas, da nossa cultura italiana, heranças assim, milenares praticadas na Itália, da culinária, a nossa religiosidade, o modo de trabalhar a terra, que é importante, o modo de trabalhar quando o governo brasileiro, o governo capixaba, ele prioriza a vinda de italianos para o Espírito Santo, ele também estava importando uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que já estava acostumada a lidar com a agricultura. Então, quando os italianos eles são, entre aspas, aí, jogados no meio da floresta, imaginando que já teria lote, já teria terra, já teria animais, já teria estaria pronto para cultivo, mas isso não se tornou real, a realidade era outra, e quando eles foram jogados realmente no meio da floresta, junto com as famílias, os filhos pequenos, eles foram obrigados a trabalhar antes do raiar do sol até o pôr do sol, sabe, todos os dias, para primeiro desmatar, que era desbravar a floresta, para poder plantar e para poder cuidar das famílias, E aí, então, progredindo, ampliando a produção agrícola, ampliando a família, e buscando novos espaços para plantar o café e outras culturas, no cultivo aí das hortaliças, agora mais tarde, depois do café, as hortaliças, o milho, o feijão, enfim. Então, a cultura italiana nessa região nossa, ela é hegemônica, nesse sentido, e a maioria das pequenas propriedades, desde o início da colonização eram pequenas propriedades, e hoje ainda a maioria das pequenas propriedades a gente pode afirmar que pertence ainda aos descendentes desses italianos. Então, assim, essa formação sociocultural, mas ainda essa formação do trabalho, essa formação agrícola, ela permanece como se iniciou lá no século XIX e um pouco daquilo que se tinha na Itália, trabalhando-se em pequenas propriedades, no cultivo de produtos agrícolas, evidentemente na Itália de produtos diferenciados, e aqui no Brasil de produtos como café e outros produtos tropicais. Então essa é a grande influência, a grande colaboração dos italianos no sentido do desenvolvimento econômico, evidentemente, de toda essa região serrana, e nessa formação cultural, na religiosidade, como já disse, já citei aqui agora, religiosidade, na culinária e no modo de trabalho com a terra, dentre outras características. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com Silmar Franceschetto. Silmar, uma das últimas conquistas dos descendentes de italianos aqui do Espírito Santo foi a instauração da agência consular aqui no estado. O que isso representa e como pode beneficiar toda a comunidade ítalo-capixaba? O recente anúncio da Agenzia Consolare d'Italia in Spirito Santo, em italiano, é uma grande conquista da comunidade italiana aqui no estado. Trata-se de uma unidade consular, um consulado de pequenas proporções, porém que vai realizar todos os serviços que um consulado realiza. O nome é Agenzia Consolare porque a figura do representante, do responsável, vai ser um agente consular. Não tem o título de cônsul, mas é um agente consular. Tanto que a agência ela vai ficar totalmente subordinada à Embaixada da Itália. Então nós ficaremos totalmente independente do Consulado do Rio de Janeiro.
Nós tivemos muitas dificuldades nas últimas décadas no tratamento para com os capixabas, um tratamento às vezes até preconceituoso para com os capixabas, ou seja, a gente tem que ir ao Rio de Janeiro para ser atendido, e às vezes os cariocas eles tinham prioridade nesse atendimento. Então, assim, a conquista dessa unidade consular é fruto de uma luta de muitas décadas da comunidade italiana, e eu diria que é uma conquista não só importante para os italianos aqui, mas para todos os capixabas, porque ela também vai realizar serviços para os capixabas que queiram fazer um intercâmbio com a Itália, né? Comerciantes, seja em todas as áreas aí, estudantes, que queiram ter um intercâmbio com a Itália e também com a comunidade europeia. A gente espera que com a instalação da agência nós tenhamos aí uma ponte, nós possamos estreitar ainda mais a ligação que a gente tem aí com a nossa pátria-mãe, Itália. Então a gente espera para breve que seja instalada, que ela seja inaugurada. Nós recentemente tivemos a instalação de um escritório consular que se chama Sportello Consolare, já está funcionando desde o dia 16 de novembro, já não é mais o consulado honorário, agora é o Sportello Consolare, que é totalmente ligado ao Consulado do Rio, que já está realizando diversos serviços em preparação à futura instalação da agência consular. Então, aí de parabéns toda a comunidade ítalo-capixaba. É importante dizer que é uma conquista muito importante, Só Tenerife, nas Ilhas Canárias, que pertence à Espanha, que no ano passado também recebeu o anúncio de que vai ser instalada lá uma agência consular, e em outro lugar do mundo, Aliás, nos últimos anos, a Itália tem cortado consulados, cortado os custos aí, para cortar custos com os consulados, tem fechado algumas unidades consular, e nós, nessa contramão aí, nós capixabas conseguimos conquistar essa unidade consular. Então, é uma conquista muito importante para todos os capixabas. Devido à pandemia, Silmar, com certeza não vai ser possível comemorar essa data da forma que o descendente de italiano gosta, com música, com festa, com polenta. Mas haverá alguma forma de comemoração do Dia Nacional do Imigrante Italiano? Sim, vamos realizar. Apesar da pandemia, que aí está, nós tivemos como ideia participar de uma celebração, uma missa, para comemorar essa data do Dia do Imigrante Italiano. Não vamos deixar passar em branco. Desde 2018 a gente tem reunido aí as comunidades, as associações, os grupos de danças, grupos folclóricos de diversos municípios do interior do Espírito Santo, e realizado um evento em comemoração ao Dia do Imigrante Italiano, Assim como fizemos no Clube Ítalo, também realizamos esse evento no Palácio Anchieta, a convite do governador Casagrande. No ano passado nós realizamos esse evento lá no distrito de Guaraná, em Aracruz, onde se deu a chegada desses primeiros imigrantes. E para esse ano nós ficamos, de certa forma, prejudicados por conta da pandemia em realizar um outro evento que pudesse aglomerar toda essa comunidade. Então, a saída que nós tivemos, a ideia da Associação Comunitária Italiana do Espírito Santo, foi de participar da organização de uma celebração na Catedral Metropolitana de Vitória, onde podem participar presencialmente até 240 pessoas. Então nós temos essa oportunidade aí de estar participando dessa missa, de estar celebrando esse Dia do Imigrante Italiano no dia 21 de fevereiro, que é domingo, Então essa data importante caindo no domingo, e caiu aí para a gente realizar e participar dessa celebração. É uma celebração também aí em memória de tantos falecidos aí por essa pandemia, tantos que se perderam, tantas famílias que perderam os pais, mães e filhos. Enfim, é uma celebração também para comemorar a tomada lá de Monte Castelo pelos pracinhas brasileiros, que lutaram, que saíram aqui do Brasil, foram lutar contra os nazifascistas lá em território italiano. Então é uma data assim para ser lembrada também. Então o Dia do Imigrante Italiano vai ser devidamente comemorado nesse dia 21 de fevereiro, nessa missa em italiano na Catedral Metropolitana
de Vitória, né? Foram convidados aí as representantes das associações, a comunidade está sendo convidada para participar desse importante evento. Então, no dia 21 de fevereiro, na Catedral Metropolitana, na missa das 11, às 11 horas, então nós estaremos lá para celebrar o Dia do Imigrante Italiano. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Agradeço a você, ouvinte, que esteve conosco, e também agradeço ao nosso convidado, Silmar Franceschetto, por ter nos apresentado essas informações e ter conversado um pouco com a gente sobre a imigração italiana aqui no Espírito Santo. Silmar, obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista. Bom, então quero aqui agradecer, Edésio, a você, a FMZ, essa rádio maravilhosa. Eu tenho acompanhado o trabalho dessa rádio na região serrana, toda a importância que tem para as notícias, para o entretenimento, para manter viva toda essa história. Essa rádio é de fundamental importância. Agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui também e dizer da nossa satisfação como diretor do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, como membro da comunidade italiana, de poder estar aqui contribuindo um pouco e também aprendendo com vocês sobre a nossa história, falar dessas comemorações, falar de que foi um pouco dessa colonização do Espírito Santo pelos italianos. Nós que viemos aqui e demos nossa contribuição, estamos dando nossa contribuição para o desenvolvimento do Estado junto aos demais povos que aqui já estavam, como os indígenas, os negros escravizados, os alemães e tantas outras nacionalidades as quais nós encontramos aqui. Então, o Espírito Santo é um exemplo para o Brasil e talvez para o mundo dessa convivência, e lembrar a história dos nossos antepassados é fazer viver na gente, toda essa vida, toda essa luta de tantos anos dos nossos avós e bisavós que saíram da Itália para buscar um futuro melhor para a gente, aqui em terras tão distantes, saindo do norte da Itália e vindo aqui para um país tropical, como o Brasil, como o Espírito Santo. Então é sempre um prazer estar aqui comentando um pouco da história de imigração. Nos colocamos sempre à disposição. O Arquivo Público, nossa sede é na rua 7 de setembro 414, no centro de Vitória. Está aberto de segunda a sexta-feira para os interessados em fazer pesquisa. E nós temos no nosso site também o www.ape.es.gov.br, onde os interessados podem buscar informações, os nossos contatos via telefone, via e-mail, que a gente possa estar prestando. Ok? Então, muito obrigado a todos, e vamos aí orar pelos nossos antepassados, por aquele que perderam a vida nessa pandemia, e também comemorar no dia 21 de fevereiro, o nosso dia, que é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Arrivederci. Tchau, tchau. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.